Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Louvamos ao nosso Deus pela semana que se passou e agora se inicia, né? Agradecidos pelas providências, agradecidos pelo seu amor também constante, né? Sempre conosco. Nós vamos começar com oração e aí, em seguida nós vamos cantar o 304 no Voz de Melodia, tá? Vamos rogar, né, ao Senhor, invocar o seu nome, pedindo as bênçãos para essa manhã. Nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram. Nós agradecemos por tudo aquilo que podemos viver esses dias. A Deus nos dá sabedoria para vivermos de maneira correta. O Senhor nos ajude também nos momentos que estivermos frágeis, nos momentos em que estivermos em aperto, nos faz lembrar que a tua mão poderosa nos protege, nos guarda e nos direciona para o teu bem, para o nosso bem, para a tua glória. Cuida dos irmãos, cuida da tua igreja, nos anima, ó Deus, aquece nossos corações com teu Espírito, nos faz relembrar as coisas da salvação, as coisas em volta do teu reino, nos auxilia, ó Deus, a viver para a tua glória, a viver olhando para o alto, pensando nas coisas eternas. Muito obrigado por essa manhã, obrigado por nos trazer, por cuidar de cada um dos irmãos e pedindo a Deus que o Senhor continue nos abençoando e orientando para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho, que reina para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar 304, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. O próximo é 317. Dia a dia, Cristo está comigo. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me canso junto a meu Senhor. Sobrepassa todo entendimento a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito,
dando sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva e entrego alma e coração. Não se mede seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda nesse dia a viver de tal maneira que teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dão-me paz, sim, ao meu coração. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica. A mesma está no livro de Efésios. Efésios, capítulo 3, os versos de 14 a 21. Aquela oração de Paulo, né, a segunda que ele faz, e ela é bem propícia também para nós, é para todos os crentes. Eu peço os que podem se coloquem em pé para fazermos a leitura em Efésios 3, de 14 a 21, e em seguida nós faremos mais uma oração. Diz assim então a palavra do Senhor em Efésios 3, 14, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela preservação da Tua palavra, por ter, ó Deus, nos dado a oportunidade de tê-la em nossas mãos. E pedimos, Pai, que esses pedidos feitos pelo apóstolo àquela igreja também sejam os nossos, para que venhamos a compreender esse Teu amor na largura, no comprimento, na altura, na profundidade, conhecer Cristo, que Cristo habita em nossos corações, habite em nossos corações, reine pela Tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, que sejamos cheios do Senhor, do Teu Espírito. Que o Senhor continue agindo, como tem agido em nós. O Senhor tem feito muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Cuide do Teu povo, cuide das nossas vidas. É isso que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus.
Amém. Pode sentar. Obrigado. Vamos cantar o último hino nessa primeira parte, é o 326. 326. Regozija em Deus. A gente dá uma pausa da segunda para a terceira, tá? Para a gente respirar um pouco. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus e erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vas, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho para a cruz que o Calvário expõe. Submeto ao meu mestre, não olho para trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vas, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vas, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será. Amém. Obrigado, Sandra. Deixa eu só dar os avisos dessa semana. Hoje à tarde, às 18 horas, nossa aula dominical. Tá? E antes da aula, a gente vai apresentar o Lemuel virtualmente. Já conhecemos, né, o Lemuel. Esperamos ele aí. Quando ele chegar, eu acho que talvez vai estar correndo aí com as crianças já, né? Mas graças a Deus por estar cuidando da família e do pequeno. Então, 18 horas, nos encontramos no Google Meet, tá? E quarta-feira, às 19 horas, nosso tempo de oração, tá? No próximo domingo, 10 horas, o nosso culto presencial. E na parte da tarde, nós teremos assembleia com os membros, tá? Às 18 horas. Algum aviso, algum agradecimento?
Os irmãos presentes, os irmãos online também. Algum pedido de oração? Pois não. Continue orando pelo pastor Daniel, que ontem nós vimos a mãe de casa e uma notícia que vai ter que internar. Vão ter que internar ele. Ok. Os irmãos continuem orando por ele, pela Simone, que é a esposa dele, pela filha, né, que é a Nicole, e a minha esqueci o nome da outra, porque eu já sabe. Ok. A Nicole e a outra que também é Oração pelo pastor Daniel. E é até o último ano da faculdade que ela faz medicina, a Nicole, é o último ano dela. E ela tem dado toda a assistência do pai, né? Mas nós vemos que até atacar ela, né? O bater, ele até teve que sair de casa, né? Aí os irmãos estavam vendo que poder internar ele. Está bem difícil a situação dele. Pois não. Uhum. E agradecer a Deus também, que ele, quando veio ele também descobrir isso, né? E Deus sempre esse tratamento foi tudo bem. Ok. Alguém mais? E aí eu já passo para os irmãos aqui da internet, né? Pedido de oração ou agradecimentos? Ok. Então, pastor Daniel e família, né? Pedido aí que a família do Irmãos Olivo tem feito há alguns dias. Restabelecimento, né, da família, reestrutura. A saúde da Dani, e ela agradece também pela providência do Senhor em descobrir a situação, né, que ela tem experimentado, que Deus ajude aí nos tratamentos. E salvação de almas, pedido da Sandra. Para lembrar também da UCM, né? A Okay. UCM, salvação da filha dela, que é a Júlia. Ela tem centro de saúde, que ela tem câncer, né? Então ela está em tratamento. Cada pela saúde dela e pela salvação do esposo e da filha dela, que é a Júlia. Beleza. Eu vou pedir para você, Elaine, por favor, que faça uma oração lembrando desses pedidos. Só lembra aqui também da... Ok. Pois não. Há 30 anos do Washington. Agradeça por isso também. Parabéns aí, Washington. Deus te abençoe. Mês de janeiro. A salvação também dos familiares da Riso. Tá? Lembra deles. Lembra dos nossos irmãos. Por favor, Elaine, se quiser chegar aqui, que o pessoal te vê. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus, agradeço, Senhor, por esse momento de estar na tua casa, meu Deus. Agradeço pelos cuidados já do trajeto da casa até aqui, a casa do Senhor. Agradeço pelos irmãos que já chegaram aqui, meu Deus, os que estão em casa também, nesse momento, ouvindo a tua palavra. Só tenho a agradecer, meu Deus, por mais um dia, esse dia de sol que o Senhor está nos concedendo, que o Senhor nos ajudar a suportar todo esse calor. É só motivo de agradecer, meu Deus. Neste momento, quero entregar os pedidos, meu Pai, que foram feitos agora aqui na presença, onde eu venho pedir também o Senhor pelo pastor Daniel, pela sua família, que o Senhor ajude, meu Deus. O Senhor sabe todos os problemas que ele, seu servo, que há 25 anos, meu Deus, estava à frente, né, levando a tua palavra. Eu peço por ele, meu Deus, por esse problema todo que ele está passando, pela Simone, pela Nicole, pela outra filha dele, que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor levante, que ele caia do homem, mas o levantar é do Senhor, meu Deus. Que o Senhor o ajude em todas as situações que ele está passando ali, meu Pai. E peço também pela salvação ali dos irmãos dele, meu Deus, também que estão ajudando, e que o Senhor possa estar dando condições, né, para o tratamento dele que ele vai precisar.
Quero lembrar também da Luciene, lembrar da salvação da Júlia, do esposo da Luciene, pelo tratamento dela, meu Deus, que ela, como ela mesmo diz, que tem que sair de madrugada para estar buscando os medicamentos, que o Senhor seja com ela, dando a proteção, que é muito perigoso ali o local onde ela mora, que o Senhor esteja continuando a livrar ela, meu Deus, de todos os perigos, e dando a proteção a ela, tanto a ida e a volta, sendo também com esses medicamentos, meu Deus, que eles possam sempre, ela sempre ter esses medicamentos lá para uso dela, meu Deus, que esse medicamento não venha a faltar. Quero lembrar também do Austin, meu Deus, pela mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a ele, meu Deus, peço pela vida espiritual dele, que o Senhor ajude, meu Deus, nas suas necessidades físicas, espirituais também, peço pela Flávia, também pela a união deles, meu Deus, que o Senhor esteja sustentando ali aquele casamento deles, meu Pai. Quero lembrar também dos salvação, meu Deus, de familiares, onde essa serva irmã Sandra vem pedindo, meu Deus, salvação dos familiares dela, meu Pai, e também pelos nossos irmãos aqui, meu Deus, aqui da igreja, que tem seus familiares que ainda não tiveram, meu Deus, os corações transformados. Eu peço por cada um deles também, meu Deus, coloco-nos em tuas mãos, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, os que estão aqui também, que ainda não fizeram essa decisão, meu Deus, que eles estejam prontos, meu Deus, para ouvir a tua palavra e crer, meu Deus, e que haja salvação nessas vidas. Muito obrigada, meu Deus. Peço também pelo nosso pastor, pela saúde dele, a saúde da Larissa, pelos filhos, meu Deus, que o Senhor os ajude, dando sabedoria, né, na educação dos filhos. Lembrando também da Daniele, também da Vanderlei, do Lemuel, da saúde dela, meu Deus, que o Senhor esteja também sustentando ela, meu Deus, sua serva, pedindo também pelo Lemuel também, que o Senhor esteja ajudando, meu Deus, no crescimento deles, e dando sabedoria também aos seus servos, meu Deus, na educação do seu filho. Muito obrigada, meu Pai. Peço também agora pela mensagem, ajude o teu servo, meu Deus, pastor, que ele esteja, meu Deus, aqui na frente, ali, trazendo a tua mensagem que foi preparada, e que o Senhor ajude, meu Deus, em todas as situações, né, que o Senhor esteja com ele. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então. Sim, 31. Sim. Hoje, 6 anos. 31. Num dia quente assim, desse jeito assim. Num dia bem quente assim. Foi. Mas que bom. Que bom por termos dias quentes, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos abrir agora as nossas Bíblias para meditarmos Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13. E hoje nós meditaremos sobre o contentamento. É um assunto que a gente precisa sempre relembrar em todos os momentos da vida. Necessitamos, né, dessa vida que o Senhor nos dá, de sabedoria e de satisfação. Nós iremos ler a passagem, Filipenses 4, de 10 a 13, e diz assim: Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito ou contente em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nesses versículos, né, de 10 até 22, Paulo ele vai estar agradecendo à igreja de Filipos
por ter enviado, através de Epafrodito, né, uma assistência a ele, uma oferta. E aí, então, ele vai usar esses 10 versículos para expressar esse agradecimento aos membros. E junto com os agradecimentos, né, ele também coloca uma série de instruções que servem para nós. E uma dessas instruções, que acabamos de ler, ele nos leva a pensar na questão aí do contentamento, né, ou da satisfação. Então, a ideia para essa manhã é que nós devemos ter, ou devemos desenvolver, né, uma vida de contentamento, uma vida de satisfação. Aí ele vai nos levar a considerar aqui 2 razões, né, o porquê nós temos que desenvolver essa vida de contentamento, né? E a primeira razão está aí no verso 10, né, a 12, é que o Senhor, ele nos sustenta em sua providência. Os versos de 10 a 12, nós devemos ter contentamento, ou desenvolver essa vida de contentamento, porque o Senhor nos sustenta em sua providência. Então, perceba que ele agradece os irmãos pelos cuidados, tá? Ele fala um pouco da situação em que ele viveu, e na situação em que ele estava, ele tinha muito desejo de agradecer os filipenses, tá? Mas ele queria lembrar os irmãos que ele não estava esperando nenhuma expressão, né, de amor, né? Não estava esperando a oferta dos irmãos, não estava esperando a bondade daqueles irmãos. Então, o que ele nos faz meditar é que o apóstolo, ele não dependia da bondade daqueles irmãos, mas ele era grato por aquilo que os filipenses fizeram com ele, né? Então, possivelmente, Epafrodito levou uma oferta, a gente não sabe exatamente se era em dinheiro ou se era em algo material, né? Mas Paulo, ele expressa essa profunda gratidão aqui numa cadeia, numa prisão, tá? Então, num lugar onde nenhum homem quer estar, ele não estava murmurando, ele não estava pensando se algum crente iria ajudar, né? Se alguma igreja iria auxiliar nas suas necessidades, mas ele relembra, né, que é no Senhor que ele se alegrava. Tá? Isso é muito importante para nós, porque vem naquela sequência, né, que nós começamos a estudar, né, no capítulo 4, sobre o orar, sobre o pensar corretamente, o agir corretamente, estão envolvidos no Evangelho, assim também como a questão do agradecimento. Ele agradece aqui, não como um homem natural. Ele agradece não de uma forma seca, né? Muito obrigado, filipenses, mas é só isso mesmo, né? Vocês não fizeram mais que a obrigação de vocês, de ajudar um homem preso, um pregador do Evangelho. Não, ele coloca também sob o domínio do Evangelho, até mesmo nessa forma em que ele agradece. É de uma forma cristã que ele agradece, e é a forma também que nós deveríamos considerar, né, em nossos agradecimentos, no sentido que ele faz aqui uma expressão, de que ele tinha uma dívida, né, para com os irmãos, mas ele tem uma dívida maior para com Deus, para com o Senhor. Então, dessa forma, é que ele nos faz agir e pensar no Evangelho. Tá? Olha, eu não estava esperando nada da parte de vocês, mas graças a Deus porque vocês fizeram. E é mesmo assim que Deus age, né? Em Cristo, nós não merecemos nada, mas Ele nos deu. Ele nos deu vida. Nós agradecemos. Eu agradeço pelo esforço de vocês. Que dádiva! Não o material, mas as vidas de vocês, filipenses. Então, eu tenho um débito com vocês, mas meu débito maior é para com Deus, né? E Deus usa essas pessoas. Então, essa é a forma maravilhosa como ele
lembra, né, do cuidado daqueles irmãos para com a sua vida. Tá? E aí nos versos 11 e 12, ele vai expressar aí aquele cuidado que o Senhor, ele fez na sua vida. Então, ele usa a vida dos irmãos nos momentos difíceis, tá? Mas o cuidado paternal, o cuidado amoroso de Deus para com os crentes, é uma realidade. Tá? Então, nas palavras dele aqui, ele diz que aprendeu a viver contente em todas as situações. Tá? Então, a questão aqui de ser contente, né, de ser satisfeito, é a ideia de ser calmo, né, de estar contido perante as situações. Tá? Seria aqui, literalmente, o significado da palavra, né, na língua grega, é ser autossuficiente, tá? Não no sentido soberbo, tá? Mas em saber que, independente da situação, independente daquilo que nós vamos viver, nós vamos sobreviver. Tá? Então, é esse o sentido da palavra contente. Tá? Então, venha o que vier, nós vamos continuar calmos, serenos, tranquilos, né? Nós vamos continuar contidos. É a mesma expressão que ele vai usar em 1 Timóteo 6,6, né? Quando ele fala da piedade com contentamento, ser grande fonte de lucro. Tá? Então, entenda aqui que, apesar de Paulo dizer que ele estava satisfeito, estava contente em todas as situações que ele se encontrava, ele não está dizendo aqui que nós devemos permanecer sempre na mesma situação, no mesmo estado. Por exemplo, se você ainda não tem uma graduação, ele não está dizendo que você deve permanecer como está. Ele não está dizendo que você não deva procurar uma melhor condição de vida para sua família, né, para você mesmo. Ele não está dizendo aqui que você não deva procurar um trabalho melhor, um estudo melhor. Tá? Na verdade, isso a gente não encontra nem na Bíblia. Tá? Deus, ele nos dá capacidade, nos dá condições, nos dá inteligência para melhorar, para ter uma vida digna. Tá? Então, na questão financeira, você pode ficar rico, tá? Lembre de nós, brincadeiras à parte, tá? Mas a sua vida, ela mesmo tendo uma condição melhor, deve ter alguém central nela, que mesmo almejando coisas, realizando, né, os nossos desejos, Deus, ele precisa ser a parte central em nossas vidas, tá? Pense também que ele não está nos chamando para viver de modo indiferente quanto à vida. É de viver como se fôssemos donos da nossa própria condição. Mesmo assim, na circunstância, se for adversa, de sabermos, ou de tentar, né, imaginar que nós somos senhores da situação, donos da nossa felicidade, que nós controlamos todas as coisas, porque nós não somos. E nós não temos o controle. Tá? Nós não somos chamados a viver como estoicos, né? Nada nos abala e nada me afeta. Eu sou vencedor, né? Tem sabor de mel. Não é bem isso. Lembra que Paulo estava preso? Provavelmente ele estava acorrentado sob 2 guardas. Havia uma tropa bem montada, uma segurança especializada ali para Paulo, né? Ele estava vivendo como um homem perigoso mesmo, né? Um tipo de Osama Bin Laden, mas ele expressa aqui que a sua vida não era dominada por aquelas coisas que
acontecia ao seu redor. Tá? Então, por isso que ele vai expressar que ele sabia, né, viver estando abatido, ele sabia estar satisfeito com todas as circunstâncias em que ele se encontrava, mesmo estando livre ou preso. E ele vai expressar ainda mais no verso 12, dizendo que ele sabia passar por necessidade e sabia também ter muito. Algo interessante. Eu creio que a maioria de nós aqui não passamos por fome. A gente sabe que o irmão Zolírio, né, ele está assistindo, ele passou. Mas na condição de não ter nada para comer, é algo que ele nos leva a pensar que é possível estar satisfeito até nessas condições. E quando se tem muito também. E aí surge até uma pergunta sincera aqui, né? O que é mais difícil? Ter contentamento quando falta ou quando se tem muito? Ela é sincera, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Quando você tem, você é satisfeito, mas quando você não tem, imagine que amanhã você descobre que vai ter que comer só ovo durante um mês. O humor vai mudar? Você vai agradecer? Pensa que se amanhã você volta para o trabalho, o chefe diz, olha, não vai ter lugar para você esse ano, mas nós chegamos aqui numa condição, né? Você pode trabalhar numa vaga ou ocupar um cargo menor. Você pode fazer isso. Esse seria, vamos dizer, um teste para o contentamento, né? Se eu vou perder, eu vou ter o mesmo espírito, né, que eu tinha antes. Eu vou ser grato. Será que se eu tiver pouca roupa, ou pouco alimento, ou pouco dinheiro, ainda assim eu vou estar satisfeito, porque eu não dependo disso? O meu bem maior é Deus. Então, o que Paulo nos leva a pensar aqui é que a satisfação no Senhor é que nos leva a suportar esses momentos difíceis. Tá? Não apenas suportar, mas suportar sem murmuração. Tá? Porque suportar, qualquer um suporta, né? Suportar sem aborrecimento, né? Levar a vida sem que nós estejamos cheios de amargura. Tá? Então, Paulo está dizendo aqui que em toda situação ele aprendeu a viver contente, tá? Ele aprendeu a viver feliz. Tá? Então, viver contente quando temos, né? Quando está tudo favorável, é chover no molhado, né? Nós até nos esquecemos em alguma maneira. Mas o teste basicamente esse, né? Se nós temos pouco ou muito, será que nós vamos mesmo permanecer contentes? Nós vamos estar satisfeitos, vamos agradecer, vamos estar felizes? Tá? Então, essa vida que nós temos que desenvolver. Que apesar da circunstância, ela não venha nos tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso relacionamento com Cristo. Tá? Nós passamos aí por um ano bem difícil. Alguns dos irmãos perderam seus empregos. Nós tivemos que fazer, né, um novo estilo de vida, né, por conta dessa pandemia. Tivemos dificuldades, tivemos algumas perdas, mas apesar daquilo que nós ouvimos, né, e vimos, essas coisas não podem mexer na nossa paz. Em alguns momentos, talvez elas mexeram, né, com as notícias, com a bagunça da política, com a questão do nosso próprio corpo, né, na fragilidade da nossa saúde,
mas pensa que se algo é tirado de nós, ou algo é nos dado, acrescentado, nós não podemos viver numa vida de chateação. Nós não podemos perder, né, o nosso ânimo, perder a nossa comunhão com Deus por conta das coisas que vão acontecer. Eu não sei qual é a coisa mais importante que você gosta, né? Mas pense assim, talvez algo que todos nós usamos é a internet. Pensa que se no mês que vem vai sair uma lei, né, que todos os serviços de internet no Brasil, eles vão parar de trabalhar. Ou seja, vocês não vão ter mais internet. Será que nós vamos viver chateados? Puxa, esses caras aí atrapalhando a minha vida, né? Se os nossos cultos eles foram banidos, né? Eles forem banidos, será que vai nos fazer falta? Ou quando não tem culto, né? Como é que nós conseguimos sobreviver, né? Como é que nós podemos fazer com que a nossa vida continue? Tá? Então, pensa que quando nós perdemos a nossa comodidade, né? É o momento em que nós vamos demonstrar a nossa satisfação ou não. Tá? Então, ela tem uma ligação direta com Deus, porque ele nos faz pensar desse modo, né? Que nele nós somos completos. Né? Então, nós compreendemos que o seu poder soberano, né, sobre a nossa vida, sobre a história, sobre o mundo, tem uma realização, né, faz parte do seu plano. Tá? Então, as nossas vidas estão sob o poder de Deus. O que formos enfrentar, o que formos viver, estão diante, né, dos olhos e do cuidado do Senhor. E na oração também, é interessante, porque se nós pedimos e ele realizar ou não, ainda assim nós vamos ser satisfeitos, porque ele faz, né, a sua boa vontade, ele responde de acordo com o seu bem-querer. Tá? Então, a nossa satisfação tem uma ligação direta em Deus. Foi isso que Paulo ele fez, né, quando escreve esse período de agradecimentos, né, no verso 10, quando ele diz: alegro-me muito no Senhor. Então, a expressão nos leva a ver, né, que é no Senhor, é nele que temos a nossa alegria, a nossa satisfação, e o que tivermos é lucro, né? O que tivermos vem da boa mão do Senhor, é boa dádiva do Senhor, mas sabemos que tem essa ligação. Nós precisamos de Deus para ter essa vida de contentamento. O verso 13 nos leva a entender aí, né, a segunda razão para termos uma vida, o desenvolvimento para o contentamento. O Senhor nos fortalece com o seu poder, é a razão. E é aquele versículo conhecido pelos irmãos, talvez vocês já citaram, já viram nos vidros de carro, nos para-choques de caminhão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez é um dos versículos mais conhecidos, né, junto com Salmo 23, 1. E talvez ele seja também o mais mal compreendido, tá, das Escrituras. Nós podemos apenas ficar numa parte, né, o posso todas as coisas, e daí aplicar para toda
a vida, né, para o que nós quisermos, ou apenas retirar o verso 13 e nos esquecer do que ele está falando, né, nos versículos anteriores, e pensar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou vencer, né, eu vou ganhar, eu posso qualquer coisa, né, eu tenho vitória, eu vou sempre ter um benefício, e chega para uma exaltação do eu, né, o ego, ele é super inflamado aqui, né, o ego é super valorizado, tá? Então, retirando o verso 13, sem olhar as passagens ou os versículos anteriores, a gente vai acabar interpretando, né, a Bíblia de uma maneira correta e aplicando, consequentemente, para as nossas vidas, uma promessa que talvez Deus não disse. Tá? Então, nós entendemos esse tudo posso naquele que me fortalece, olhando aquilo que Paulo ele já tinha explicado nos versos anteriores. Tá? Então, o que ele aprende a viver em toda e qualquer situação, né? A passar por necessidade, a ter muito, a ter fome, a ter fartura, ele conseguia passar por aquilo, por essa força, né, que o fortalecia. E a ideia da tradução, ou uma outra tradução aqui, poderia ser exatamente essa, né? Eu sou fortalecido em todas as coisas, constantemente, por uma força que infunde em mim. Tá? No original, ele não usa o nome de Cristo, tá? Mas nós entendemos que é Cristo, justamente pela ligação que ele faz no verso 10, alegro-me muito no Senhor, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por isso que eu suporto. Né? Então, Cristo é quem fortalecia Paulo, mas não é uma experiência apenas de Paulo, né, que restringe a Paulo. É uma experiência que abrange todos os crentes. É Deus fortalecendo o seu povo, e pela sua força nós podemos atravessar qualquer tempestade, qualquer brisa, qualquer sol, qualquer lua, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá poder. O Novo Testamento é cheio dessa expressão, mas eu quero só ficar na carta de Filipenses, nós já passamos por esse mesmo termo. Por exemplo, em Filipenses 1:6, não tem o termo, mas tem a ideia, que ele vai falar assim, Filipenses 1:6, estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele nos leva a pensar, né, no sentido do cristianismo, que a obra da salvação, ela tem uma garantia, porque está em Cristo, e Cristo vai completá-la, Cristo vai aperfeiçoá-la até o vermos. Né? Em seguida, o capítulo 2, ainda de Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Deus trabalhando em nós, Deus agindo em nós. É por isso que desenvolvemos, né, essa salvação, ou a nossa vida de santidade. Filipenses 3:10,
quando ele diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então, o ponto aqui é que Cristo é todo suficiente, né? E porque Cristo é todo suficiente, qualquer eventualidade, qualquer situação, ele nos fortalece, né? Ele nos dá poder. Então, a força de Cristo, infundindo em Paulo, era o segredo, né, da sua vida de alegria, da sua vida de contentamento. Esse é o ponto que nós devemos fixar, que Cristo é suficiente para nós. Como nós lemos em Efésios, né? Efésios 3:20, ele expressa a realidade: aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que age em nós. O seu poder que opera, está em nós. Tá? Então, o ponto que eu quero fixar com vocês é Cristo. Tá? E, justamente, é onde nós olhamos para a nossa condição. Paulo, ele está numa condição, né? E podemos dizer também que ele chega numa condição. Ele está em Cristo, e por causa de Cristo ele tem também contentamento. E aí nós olhamos, né, e nos perguntamos quanto à salvação, né, quanto à vida em Cristo, né? O que faz alguém ser salvo? Como é que alguém faz participação, né, na família de Deus, no povo de Deus? Não é alguém que começa a ler e a praticar os ensinos da Bíblia. Tá? Não é alguém que apenas pratica o ensino de Cristo. É alguém que está em Cristo. Esse alguém vai praticar. Tá? Esse alguém recebe uma nova vida. Tá? Então, você pode crer, você pode praticar os ensinos de Cristo, mas isso não quer dizer que você é um salvo. Tá? Você é salvo porque você está num relacionamento com Cristo. Tá? Você tem o poder de Cristo operando em você. Tá? É Cristo em você e você em Cristo. Essa, vamos dizer, o nosso ponto de fixação. Tá? Que nós não podemos viver a parte do poder de Cristo. Na salvação é necessário que Ele infunde em nós a sua força, que Ele nos tira de uma situação terrível, e nos coloca dentro do seu reino. Então, não é na nossa força, não é na nossa exaltação própria, né, a exaltação do ego, não é numa luta solitária que nós conseguimos passar, né, por todas as coisas, ou podemos tudo, mas é na força do poder de Cristo. Então, em Cristo, Paulo diz, ele era capaz de tudo. E de tudo mesmo. Talvez vocês vão lembrar um pouco da biografia dele, né, relatada em Atos. Ele foi, algumas vezes, né, chicoteado. Ele foi preso. Lembra quando ele cantou com Silas na prisão? Essa foi uma história que eu contei para as crianças nessa semana. Como é que alguém, numa prisão, ele, ao invés de murmurar, vai estar cantando e orando? Seria essa a vida de satisfação. Ele não vai estar reclamando. Numa vida de perseguição, numa vida em que ele teve muitos perigos, ele lembra aqui que essa força era Cristo agindo nele. E até mesmo em doença, né? No caso de 2 Coríntios 12, no espinho da carne.
a graça de Cristo sendo suficiente na vida desse homem, ele nos lembra aqui que é esse Cristo que é capaz de nos ajudar, o todo suficiente, nos dar a sua suficiência, né, para enfrentarmos qualquer adversidade. Tá? Então, é esse o poder que age em nós, é esse poder que nós devemos estar, né, sob o controle dele, né? Mas como é que nós adquirimos esse poder? A resposta, de novo, está em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo e com Cristo, tá? Obter a nossa concentração, os nossos pensamentos, ter Ele como centro da nossa vida. Põe em prática, né, o verso 8, de pensar e praticar, no verso 9. Essa é a forma em que nós adquirimos o poder. Temos a oração, mas a oração, por si só, ela não nos dá poder. A aplicação da palavra, a oração inclui, mas orando para que a aplicação da palavra em nós seja uma realidade, né, e nós, estando ativos, permanecendo no Senhor, obedecendo aquilo que Cristo nos deu, né, permanecendo nele, esse é o modo aí de manifestar esse poder. Tá? Então, mesmo numa prisão como ele estava, mesmo doente como alguns dos irmãos estão, enfrentando ansiedade, temores, terrores, ou não enfrentando nada disso, nós podemos todas as coisas por meio de Cristo, né? Por meio do poder dele que vive em nós, age em nós, nós podemos glorificar por tudo aquilo que ele nos tem dado. Então, o verdadeiro contentamento é estar em Cristo, é tê-lo como o centro das nossas vidas, né, o nosso supremo pastor. Se perdermos amizades, se perdermos nossa família, se perdermos os nossos bens, se tivermos também, né, se nos for acrescentada muitas dádivas, muitos recursos, nós vamos nos gloriar nele. Essa, vamos dizer, a válvula termostática, né, da vida cristã. Ela vai nos regular. Cristo vai nos permitir viver a circunstância, mas nós não vamos nos abalar por elas. Nós vamos agradecer, nós vamos continuar desenvolvendo esse relacionamento com Ele, que o Senhor nos auxilie a obedecermos a Ele, a Sua palavra, e viver essa vida de contentamento. Tá? Realize, faça, trabalhe, estude, vá ao médico, viva com o que tem, mas lembra que se não fosse o Senhor, né, como diria o Salmo, né? Salmo 126, né? Se não fosse o Senhor, nós precisamos dele. Deus nos abençoe grandemente e que ele seja a nossa satisfação, né? Estando nós satisfeitos nele. Vamos fazer uma oração e aí nós encerramos aqui o nosso tempo. Deus de amor, nós agradecemos pelo teu poder que opera em nós, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o poder que nos alcançou, age em nós, ó Pai, tirando todas as coisas que seja impedimento para o nosso crescimento, para alguns talvez conhecer o Senhor, abre os olhos, dá um coração sensível e sincero para te buscar,
E nos ajude, ó Deus, em nossa vida, a olhar por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por todas as provisões, todas as providências, de apenas, não apenas o Senhor ver elas, mas o Senhor agindo nelas e cuidando de cada uma nas nossas vidas, em todos os detalhes. Obrigado pelas tuas maravilhosas promessas. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos faz viver vidas que tragam glória e honra para o Senhor. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós temos o Senhor como nosso pastor e é por isso que não há falta. Nós já temos o suficiente, nós já temos o que precisamos, o todo suficiente, o Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Agradecemos pelo tempo que tivemos, no nome de Jesus. Amém. Então, às 18 horas nos encontramos. Uma boa semana. Obrigado aos irmãos aí que compareceram. Rizomal, deixa eu só ver aqui. Já vou mostrar vocês para eles. Apólito, um abraço. Apólito, Fernanda. Deus abençoe aí na chegada aí da bebê. Vanderlei, Reginalda, Ana, Antônio. E todos os outros. Um abraço aí. Uma boa semana. Deus abençoe também vocês, irmãos.